E se olhar para sua própria vida agora, perceberá quantas oportunidades foram enterradas no cemitério da indecisão. Lembro-me de um caso marcante. Um homem chamado Phil Goldfine me procurou. Estava insatisfeito com o trabalho, ganhava pouco e estava completamente sem rumo. Não tinha dinheiro nem um plano, mas tinha algo que poucos têm: disposição para seguir uma decisão. Eu disse a ele: faça exatamente o que eu mandar. E ele fez. Ele decidiu. Não estou falando de fé cega, nem de mágica. Eu estou falando de foco, ação e responsabilidade. E quando ele decidiu o que queria e se comprometeu com isso, mesmo sem saber como aconteceria, tudo começou a se mover. Hoje, ele tem uma vida abundante e, mais importante, tem paz com quem se tornou. E isso é algo que você precisa entender. Você não precisa saber como tudo vai acontecer, só precisa decidir o quê. Porque quando decide, muda de frequência. E tudo ao seu redor começa a se reorganizar de acordo com essa nova direção. Sempre recomendei que as pessoas lessem o capítulo sobre decisão em Pense e Enriqueça por pelo menos 60 dias, todos os dias. Porque aquilo não é apenas um texto, é uma reprogramação. Napoleon Hill analisou mais de 25 mil pessoas que fracassaram. A falta de decisão estava no topo da lista de causas. E só quando muda de frequência consegue acessar ideias, recursos, pessoas e situações que antes estavam completamente invisíveis. Muita gente diz que falta dinheiro, mas deixe-me contar algo. O dinheiro nunca é o problema, nunca foi. O problema é a ideia, é a decisão. Quem tem a ideia certa e decide agir sobre ela, encontra o dinheiro. O universo responde à clareza e ao comprometimento, mas não à hesitação. Quer ver como isso é real? Você perceberá que a vida não acontece por acaso. Ela responde à sua vibração, e sua vibração é moldada por suas decisões. Decidir é o ato mais poderoso que pode fazer por si mesmo. Não terceirize isso, não transfira para ninguém. Você tem esse poder, use. E comece agora. Tudo no universo vibra. Tudo, desde as menores partículas até seus pensamentos. E isso não é uma metáfora motivacional. É física. Cada pensamento que tem emite uma frequência. Cada emoção que sente, cada palavra que fala, está vibrando em uma determinada sintonia. E o que poucas pessoas sabem, e menos ainda compreendem, é que só pode atrair para a sua vida aquilo que está em sintonia com a frequência que está emitindo. É como uma estação de rádio. Você não pode ouvir a música da estação 102.9 se seu rádio está sintonizado em 88.5. Pode até querer a música da estação 102.9. Qual é aquela decisão que sabe que precisa tomar, mas ainda não teve coragem? Essa é a hora. Porque quando decide, ativa uma força que muda o curso de sua vida. E aqui vai um desafio. Escolha uma decisão que está pendente em sua vida. Algo que vem o incomodando há meses ou até anos. E tome essa decisão hoje. Mas de verdade, escreva, assuma e não negocie com ela. Faça isso por 7 dias e observe como sua mente, seu corpo e até suas conversas começam a mudar. Mas se não mudar a frequência, tudo o que ouvirá é estática ou outra programação. Agora pense, quantas vezes desejou mais dinheiro, mais amor, mais liberdade, mas continuou pensando como alguém escasso, frustrado ou carente? E então se perguntou por que as coisas não mudavam. Não é o desejo que atrai, é a frequência. A verdade é que a grande maioria das pessoas passa a vida inteira tentando conquistar algo que está em uma frequência mais alta do que elas estão dispostas a alcançar. Elas querem um carro novo, mas vivem reclamando de dívidas. Querem paz, mas alimentam conflitos internos. Querem um novo emprego, mas continuam vibrando medo e insegurança. É como tentar acessar a internet com o cabo desconectado. Não importa o quanto clique, nada vai carregar até que esteja conectado.
E essa conexão se dá pela mente. Quando pensa, emite energia. Quando acredita, fortalece essa energia. E quando age em alinhamento com o que acredita, se move para outra faixa vibracional. A ciência já provou que o cérebro humano não distingue realidade de imaginação quando estamos emocionalmente envolvidos com um pensamento. Estudos de neurociência mostram que ao visualizar repetidamente um objetivo com envolvimento emocional, as mesmas áreas do cérebro são ativadas como se aquilo estivesse realmente acontecendo. E isso não apenas muda sua mente, muda seu corpo, suas decisões, seu comportamento. Você se transforma, e quando muda, tudo ao seu redor também muda. Lembro-me de quando iniciei minha empresa de limpeza. Não fazia ideia de como gerenciar um negócio. Não tinha formação, nem sabia o que significava lucro líquido. Mas uma coisa eu sabia: estava decidido. E quando decidi, minha mente mudou de frequência. Passei a pensar como alguém que já tinha um negócio de sucesso. Eu agia como tal. E em menos de um ano, aquela pequena empresa me gerou mais de R$500 mil em valores atuais. Tudo isso vindo de alguém que limpava chão e mal havia terminado a escola. Essa é a parte que a maioria não entende. Você não precisa saber como vai conseguir o que quer, mas precisa agir como se já tivesse, porque é isso que muda a sua vibração. O universo não responde ao que você quer, responde ao que você é. E você é aquilo que acredita, sente e pratica diariamente. É sua frequência. Pode querer tudo do mundo, mas se continuar vibrando escassez, culpa, raiva, dúvida ou medo, vai continuar atraindo situações que confirmam esses sentimentos. Por isso, a mudança verdadeira começa dentro. Começa por aquilo que você decide sentir, pensar e sintonizar todos os dias. O que você quer já está aqui. Você não precisa correr atrás. Precisa se tornar compatível. E isso acontece no invisível, antes de se manifestar no visível. Elas não se colocam como protagonistas, seguem falas que não são suas, repetem padrões herdados, aceitam limitações impostas por outros, vivem cenas que detestam, mas continuam nelas porque acham que não há escolha. Só que há. Sempre houve. A verdade é que você é o roteirista, o diretor, o ator principal. Você faz todos os papéis. Mas, se não assumir isso, alguém vai assumir por você e vai lhe dar o papel de coadjuvante, ou pior, de figurante silencioso. A pergunta é: você está disposto a mudar sua frequência mesmo antes de ver qualquer prova material disso? Porque se estiver, vai ver algo que poucas pessoas no mundo têm o privilégio de experimentar: o poder da mente em ação, transformando a realidade de dentro para fora. A vida que você vive hoje é o roteiro que você mesmo escreveu, ainda que inconscientemente. O problema é que a maioria das pessoas escreve esse roteiro como se fossem figurantes no próprio filme. E percebeu o quanto estava mentindo para si mesma ao fingir que o bar era o melhor lugar para estar. E talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Talvez esteja sustentando um emprego, uma rotina, um relacionamento, uma vida que no fundo você sabe que já morreu há muito tempo, mas continua ali porque parece mais seguro, porque parece mais aceitável, porque é o papel que lhe deram e você achou que não podia reescrever o roteiro. Mas pode. Uma vez, estava em um seminário e vi uma mulher chamada Rick compartilhando seu desejo mais profundo. Ela queria abrir uma academia para adestramento de filhotes. Sim, um lugar onde as pessoas aprendessem a treinar seus cães com carinho, conexão e diversão. Ela falava disso com os olhos brilhando. Dava para sentir a emoção. Era autêntico, era real, mas havia um problema. Ela trabalhava havia 15 anos como bartender, ganhava boas gorjetas, estava estável e tinha medo.
Medo de largar o certo pelo incerto, medo de perder a segurança, medo de não dar certo, e esse medo a fazia se comportar como figurante na própria história. Ela fazia o que esperavam dela, não o que sua alma gritava por fazer, e isso é muito mais comum do que se imagina. Mas naquele dia algo mudou, porque quando ela colocou para fora o que realmente queria, percebeu o quanto estava emocionalmente conectada com aquilo. Quantas vezes já se pegou dizendo eu não tenho escolha? Ou isso é o que dá para fazer por enquanto? Quantas vezes deixou que o medo do julgamento dos outros decidisse por você? Quantas vezes se preocupou mais com o que os outros iriam pensar do que com o que realmente queria? Você não está sozinho. Já vi isso em milhares de pessoas e muitas vezes vi isso em mim mesmo. Mas aqui está o que muita gente faz e não percebe. Decide o que quer e depois diz para si mesmo: assim que o dinheiro aparecer, eu faço. Assim que eu tiver tempo, eu mudo. Assim que o medo passar, eu começo. Mas isso é pensamento de baixa frequência. E é exatamente por isso que os resultados não vêm. Porque a decisão está vibrando em uma sintonia e sua atitude está vibrando em outra completamente diferente. E quando isso acontece, sabe o que o universo entende? Que você não está pronto. E aqui vai uma verdade que talvez ninguém nunca tenha lhe dito com tanta clareza. Você não precisa da permissão de ninguém para viver o que te faz vibrar. Você não precisa que ninguém entenda, que ninguém concorde, que ninguém aplauda. Você só precisa de uma coisa: decidir que vai viver como protagonista. E isso exige coragem, porque quando decide mudar, as pessoas ao seu redor vão se incomodar. Não porque não te amam, mas porque sua mudança exige que elas também se ajustem. E acontece, isso não é coincidência, é sintonia vibracional. Seus pensamentos se conectam com o campo energético da outra pessoa. Isso é real, é mensurável e acontece o tempo todo, com todos nós. Agora, imagine o que aconteceria se usasse esse mesmo princípio intencionalmente, todos os dias. Imagine começar o dia pensando, sentindo e agindo como a versão mais próspera de você. Não importa se ainda não tem a casa dos sonhos, a conta bancária recheada ou o relacionamento ideal. E por isso, ele mantém tudo onde está. Agora pense, quantas oportunidades você deixou passar porque estava esperando sentir segurança? Quantos projetos nunca começou porque estava esperando ter todos os recursos em mãos? A segurança nunca vem antes da decisão. Só aparece depois, porque a segurança nasce da confiança, e a confiança vem quando você muda sua vibração. Já teve aquela sensação de estar pensando muito em alguém e de repente essa pessoa te liga? Ou quando sente que algo vai acontecer? Você entra na frequência disso, vibra isso, e o mundo começa a responder. Mas não é apenas imaginar, não é fingir, é encarnar esse estado, é colocar o corpo inteiro em ação com base nesse novo padrão de pensamento. E aos poucos você vai perceber. As ideias certas aparecem, as conexões certas se formam, as coincidências se multiplicam e as portas que pareciam trancadas começam a se abrir. Porque tudo já existe, nada é criado, nada é destruído. Tudo já está aqui. E o que define se você acessa ou não, e nem todo mundo está pronto para isso. Quando cresce, força os outros a se moverem, mesmo que seja só internamente. E muitos vão resistir. E é por isso que tantas pessoas preferem permanecer no mesmo lugar. Não porque seja confortável, mas porque é conhecido. E o conhecido dá a falsa sensação de controle. Mas pense bem, o que é pior? O desconforto de tentar algo novo ou o arrependimento de viver uma vida que nunca foi realmente sua? Você não foi colocado neste mundo para seguir um roteiro alheio. Você não está aqui para sobreviver à semana e esperar pelo fim de semana. Você não nasceu para existir em piloto automático, alheio ao que te impulsiona. Sua natureza é criar, contribuir, sentir a chama da paixão. E tudo começa quando você retoma o controle da sua própria narrativa.
Aqueles que vivem com propósito, que despertam com entusiasmo, não são diferentes de você. Eles simplesmente fizeram uma escolha. Recusaram-se a aceitar menos do que merecem. Agora imagine por um instante. Como seria sua vida se você se tratasse como o personagem principal? Como sua postura, suas palavras, suas decisões, sua rotina se modificariam? Você continuaria dizendo sim a coisas que detesta apenas para agradar os outros? Você continuaria silenciando seus pensamentos para evitar conflitos? Você continuaria adiando seus sonhos por medo, culpa ou falta de aprovação? Ou você se levantaria, plantaria os pés no chão com firmeza e declararia: de agora em diante eu moldo minha história à minha maneira. Você tem o potencial para ser tudo o que deseja, mas para isso, precisa deixar de ser um mero coadjuvante. Você precisa se reconhecer como o ator principal. Você precisa se permitir ser grandioso, mesmo que tentem te reduzir. E se isso parecer desafiador, respire fundo e lembre-se: ninguém pode te roubar seu papel principal, a menos que você mesmo o entregue. Então, qual será a sua decisão? Permanecer como um observador passivo de sua própria existência ou assumir seu lugar no centro do palco e revelar ao mundo sua verdadeira essência? A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. Você nunca receberá mais do que acredita merecer. Pode até alcançar mais por um período, mas em algum momento encontrará um meio, consciente ou inconsciente, de perder, de boicotar, de regredir. Tudo devido à sua autoimagem. É ela que determina o quanto você permite receber, não seu talento, nem sua força de vontade. A imagem que você tem de si mesmo funciona como um regulador invisível e ele controla seus resultados, sempre. Já percebeu como há pessoas que, mesmo obtendo dinheiro, logo o perdem? Elas recebem um prêmio, uma promoção, uma herança ou até ganham na loteria. E pouco tempo depois, estão exatamente onde estavam antes. Isso não é fruto do acaso. Ocorre porque a imagem que carregam internamente não as permite sustentar esse novo nível. Seu mundo exterior sempre refletirá seu mundo interior. Sempre. Eu vivi isso. Quando comecei a obter grandes somas com a empresa de limpeza, algo em mim ainda dizia: você não merece isso. Você não é esse tipo de pessoa. Eu vinha de uma infância difícil, abandonei a escola cedo, não possuía formação acadêmica, não me sentia inteligente e toda vez que eu ganhava mais, logo encontrava um jeito de perder. Eu gastava mal, me envolvia em dívidas, fazia escolhas equivocadas, até que compreendi: o problema não era o dinheiro, era a imagem que eu tinha de mim. Enquanto minha mente acreditava que eu era o rapaz que mal concluiu os estudos, o fracassado dos empregos temporários, era impossível manter uma vida próspera, porque dentro de mim eu ainda era aquele rapaz. Eu não havia aceitado o sucesso, e o que você não aceita, você repele. E sabe o que é curioso? Essa autoimagem é quase sempre construída por outras pessoas. Pais, professores, amigos, experiências dolorosas. Aos poucos, você vai atribuindo rótulos a si mesmo. Sou ansioso. Sou péssimo com finanças. Sou tímido. Não sou bom o suficiente. E esses rótulos se tornam sua identidade. Você não os questiona mais, apenas vive sob sua influência. Mas eis uma verdade incômoda. Enquanto você não modificar essa imagem, nenhuma técnica, nenhum treinamento, nenhum mentor conseguirá te levar além do que você acredita ser. Agora, pare um instante e reflita. Se você ganhasse 5 vezes mais hoje, como se sentiria? Digno, capaz ou desconfortável? Como se algo estivesse errado? Essa pergunta revela tudo. Há uma pesquisa fascinante da Universidade de Stanford que demonstra que nossa autoimagem afeta até mesmo nosso metabolismo. Quando as pessoas acreditavam estar consumindo algo muito calórico, seus corpos produziam mais grelina, o hormônio da fome.
Quando achavam que estavam ingerindo algo leve, o corpo reagia de maneira diferente, mesmo consumindo exatamente a mesma coisa. Isso demonstra que suas crenças alteram a forma como seu corpo e sua realidade respondem. Isso é extraordinariamente poderoso para ser ignorado. Agora, o que muitos fazem é tentar modificar a realidade externa sem alterar a imagem interna. É como pintar uma parede mofada sem tratar a umidade. Pode parecer novo por fora, mas por dentro continua deteriorando-se. É por isso que tantos tentam e retornam ao ponto de partida, porque não se sentem alinhados com o que dizem desejar. Você precisa reconstruir sua autoimagem de forma consciente, e isso começa com a maneira como você se comunica consigo mesmo. Preste atenção em seu diálogo interno. Você se trata com carinho ou com autocrítica? Você se elogia ou se menospreza? Você acredita que merece o melhor da vida? Ou acha que o sucesso é privilégio de outros? Comece a se visualizar como a pessoa que você deseja se tornar. Visualize-se com clareza diariamente, não apenas com bens materiais, mas com postura, atitude, entusiasmo, autoconfiança. Sinta isso, ande como essa pessoa, fale como ela, tome decisões como ela. Certa vez, uma mulher me procurou em lágrimas. Ela possuía todos os requisitos para ser bem-sucedida: talento, experiência, carisma, mas sempre sabotava suas próprias oportunidades. Ao investigarmos a fundo, ela revelou que cresceu ouvindo da mãe que mulher rica não encontra um marido, que nenhum homem gosta de mulher que ganha mais que ele. Aquilo estava enraizado em sua mente, e mesmo sem perceber, toda vez que se aproximava da prosperidade, ela encontrava uma maneira de se auto-sabotar. Por quê? Porque, no fundo, acreditava que ser rica significava ficar sozinha. Isso era inaceitável para ela. Quando ela reprogramou essa crença, tudo mudou. Hoje ela vive um relacionamento feliz, saudável e próspero. Talvez você esteja carregando crenças semelhantes, crenças que afirmam que o sucesso exige sofrimento, que o dinheiro é imundo, que você não tem sorte, que está velho demais, que é tarde demais. Mas nenhuma dessas vozes é sua, elas foram impostas, e você pode removê-las, você pode se libertar. E aqui está meu desafio. Por 21 dias, escreva diariamente à mão uma afirmação clara e positiva sobre a imagem que você deseja assumir. Algo como: eu sou uma pessoa próspera, merecedora e confiante. Faça isso sem falhas, todos os dias. Escreva. Leia em voz alta. Sinta e observe como sua mente começa a reagir. Observe como suas atitudes começam a mudar. A autoimagem não é estática. Ela pode ser reconstruída, e quando isso acontece, tudo muda. Sua energia, suas decisões, seus resultados. Você pode ter tudo aquilo que acredita merecer. Então, a pergunta agora é: até onde você está disposto a se enxergar? Porque o limite não está no mundo, está no espelho. Se há algo que você deve reter desse vídeo, é isso. A vida que você vive é sempre proporcional à imagem que você tem de si mesmo. Não importa o quanto você trabalhe, estude ou deseje, se não modificar a forma como se enxerga, seus resultados continuarão limitados. A verdadeira transformação começa internamente. E agora que essa semente foi plantada, chegou a hora de dar o próximo passo. O vídeo que está sendo exibido na tela irá te auxiliar a subir mais um degrau nessa jornada de crescimento. Uma oportunidade de se tornar 1% melhor do que você é agora. E esse 1% dia após dia transforma tudo. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos em frente. É seu paradigma. A maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. E mesmo quando ouve, não compreende seu verdadeiro significado. O paradigma é o conjunto de crenças, hábitos e padrões armazenados em seu subconsciente. Ele age como um mecanismo automático, controlando tudo o que você faz, sem que perceba.
Você já se pegou dizendo: eu sei que deveria poupar mais dinheiro, eu sei que preciso terminar esse relacionamento, eu sei que deveria iniciar aquele empreendimento, mas não o faz? Já se sentiu assim? Então, observe atentamente, pois este pode ser o vídeo mais relevante de sua vida. Pode ser inteligente, culto, até mesmo bem intencionado, e ainda assim se sentir completamente bloqueado na vida. Já experimentou essa sensação, como se algo invisível o puxasse para trás a cada passo à frente? Acorda com a determinação de mudar, de agir diferente, mas ao final do dia percebe que tudo permanece inalterado. E se pergunta: o que está acontecendo comigo? Vou lhe explicar. Já considerou a possibilidade, apenas uma hipótese, de que tudo o que lhe ensinaram sobre prosperidade, riqueza e felicidade esteja completamente equivocado? Sei que parece insano, mas imagine se o que o impede não é a escassez de recursos financeiros, tempo ou sorte, e sim um programa invisível atuando em seu interior diariamente, sem seu conhecimento? Você pode ter se dedicado aos estudos, trabalhado incansavelmente, seguido todas as orientações e mesmo assim permanecer estagnado há anos. A resposta não reside na falta de conhecimento. Você já sabe o que deveria fazer. O problema é que está sendo controlado por um sistema que o impede de mudar. É como dirigir com o freio de mão acionado. Acelera, faz força, mas o veículo não se move. Daí surge a frustração, o sentimento de culpa, o pensamento: será que há algo errado comigo? E deixe-me assegurar, não há nada de errado com você. O problema está no paradigma. Sabia que ele precisava ouvir o que eu estava ensinando e me disse claramente: fui eu quem instalei o programa errado nele. Eu o criei com paradigmas que o limitaram. E naquele instante, com os olhos cheios de lágrimas, ela tentava corrigir isso. Quantas Wendys você conhece? Quantas pessoas já viu repetindo padrões herdados, sem questionar? Talvez você seja uma delas. Talvez esteja vivendo um estilo de vida que nunca escolheu de verdade, apenas aceitou. Esses padrões foram instalados desde a infância por seus pais, professores, sua cultura, experiências traumáticas. E o pior, quem o programou também foi programado. Seus pais, por exemplo, provavelmente lhe ensinaram o que sabiam, mas eles próprios estavam presos a paradigmas limitadores. Certa vez, durante um workshop em Phoenix, uma mulher chamada Wendy se aproximou. Ela havia levado o filho de 24 anos quase à força. A resposta é sempre a mesma. Paradigma. Ele o puxa de volta para onde está condicionado a estar. E sabe qual é o maior perigo? Você se acostuma, normaliza a estagnação, começa a dizer coisas como: a vida é assim mesmo, nem todo mundo nasce para ser rico, eu só quero o suficiente para viver. E isso é seu paradigma falando por você. Vivi isso na pele. Quando jovem, abandonei a escola. Não tinha ambição. Minha autoestima estava destruída. Quantas vezes se sentiu travado, mas não conseguiu explicar o porquê? Quantas oportunidades passaram diante de seus olhos e você deixou passar, mesmo sabendo que queria agarrá-las? Esse é o poder do paradigma e ele é real. Só que agora você está consciente, e a consciência é o primeiro passo para a liberdade. Por isso, entender o que é o paradigma é essencial, pois se não compreender o que o controla, nunca conseguirá modificar os resultados de sua vida. Pode trabalhar 12, 14 horas por dia, se esforçar, estudar, ser honesto, mas se seu paradigma for de escassez, medo, limitação, sempre voltará ao mesmo ponto. Indivíduos com altíssimo nível intelectual fracassam financeiramente por causa disso. O padrão é claro. Os que falham decidem lentamente e mudam de ideia facilmente. Já os bem-sucedidos tomam decisões rápidas e firmes. Não esperam que todas as condições estejam perfeitas. Eles agem. Sabe aquela ideia que você tem há tempos?
Aquela vontade de empreender, mudar de carreira, terminar um relacionamento, escrever um livro, mudar de cidade? Por que ainda não fez? Está esperando ter certeza? Esperando ter dinheiro? Esperando o momento certo? A diferença entre as pessoas que conquistam uma vida extraordinária e as que vivem presas à frustração, ao cansaço e à insatisfação não está na inteligência, nem no esforço, nem no talento. Reside na capacidade de tomar uma decisão e se comprometer com ela. Parece simples, mas é aí que a maioria tropeça. Elas não tomam decisões, esperam, adiam, duvidam e acabam vivendo uma vida pela metade. Durante anos, observei isso, analisei pessoas que fracassaram e as que acumularam grandes fortunas. Trabalhei em postos de gasolina, trocando óleo, limpando o chão, fazendo o que aparecia. Um dia feri meu polegar com uma serra e me lembro como se fosse hoje. Ele ficou pendurado. A dor física era apenas a superfície do problema. O que mais doía era me olhar e perceber que não fazia ideia do que fazer com minha vida. Estava perdido, preso a um ciclo que não compreendia. Na época, não sabia o que era um paradigma. Já vi doutores vivendo com dificuldades financeiras, enquanto outros, sem sequer o ensino médio completo, construíram fortunas. Por quê? Porque o paradigma não está ligado ao intelecto, reside no subconsciente. E quando o subconsciente está programado para o fracasso, nada do que fizer no nível consciente funcionará a longo prazo. Pense, quantas vezes viu alguém prometer mudanças no ano novo, emagrecer, economizar, quitar dívidas, iniciar um negócio e depois de alguns meses estar pior que antes? Mas depois de conhecer o livro Pense e Enriqueça e começar a estudar profundamente esse conceito, tudo começou a fazer sentido. Compreendi que o problema não era falta de capacidade, era a programação errada, e isso me deu poder. Talvez seja isso que lhe falta hoje, entender que você não está quebrado, apenas seguindo um roteiro que não escreveu, mas agora pode reescrevê-lo. Então, me diga, quantas decisões deixou de tomar por achar que não era para você? Então, deixe-me dizer com carinho e sinceridade, o momento certo nunca chegará, porque a decisão é que cria o momento, não o contrário. As pessoas dizem que procrastinam, sentem medo, não conseguem começar. Mas ninguém nunca lhes ensinou o poder da decisão. A decisão é um ato de criação. Quando decide de verdade, não é vou tentar, não é vou ver, é eu vou fazer. Muda a frequência de seu pensamento, sua vibração, seu comportamento. Quantas vezes decidiu fazer algo e de repente começaram a aparecer coincidências, encontros inesperados, oportunidades? Isso não é acaso, é frequência. É o universo reagindo à sua decisão. Mas tem um detalhe. Não basta dizer que decidiu. Tem que ser um compromisso inegociável, irrevogável. Quando realmente decide, queima as pontes com o plano B. Para de falar se der certo e começa a pensar como eu faço dar certo. A maior parte das pessoas vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas o tempo não para. E cada dia que passa em dúvida, está se distanciando da vida que poderia estar vivendo. Tem gente que diz, eu não decido porque tenho medo de errar. Mas eu lhe digo, a maior falha é a falta de decisão, pois condena você a uma vida morna, sem direção, sem realização. É melhor decidir e corrigir no caminho do que ficar parado esperando uma garantia que nunca virá. Agora pense com sinceridade, o que você vem adiando há muito tempo?